Santidade. A santificação é muito importante, pois sem ela, ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:4, que cada um de vós, saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Neste versículo temos a instrução de Deus, para que possuamos nossos vasos, que significa nossos corpos, em santidade e honra. É por isto que temos de tomar cuidado e não desonrar nossos corpos com coisas vis, prostituição, tatuagem, piercing, ou vestes vulgares. 1 Tessalonicenses 4:7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Como podemos ver, Deus não quer que sejamos participantes de imundícias, coisas sujas, erradas, mas sim na santidade. Salmos 1:1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esta nos instruindo para que não andemos em conselhos de pessoas que não são de Deus. Salmos 1:2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nos ensina para que em sua palavra vivamos, dia e noite. De nosso mestre temos o aviso. Mateus 7:13, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos, os que entram por ela. Mateus 7:14, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Como podemos ver, o caminho da salvação é estreito e apertado, ou seja, é difícil, requer empenho e dedicação, está escrito, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida. Por outro lado, largo e espaçoso é o caminho da perdição, por isso muitos têm andado no caminho da perdição, um caminho sem compromisso, sem dedicação, vivendo como querem, sem santidade. Porém, irão se deparar com a perdição. Está escrito, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E ainda mais disse nosso Mestre Jesus Cristo, Marcos 8:34, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Marcos 8:35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas, qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Fala os que escolhem seguir a Jesus, devem negar a si mesmos, não mais cuidar de suas próprias vidas, em apenas alcançar bens materiais e dinheiro, mas sim empenhar-se no reino de Deus. Está escrito: qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois os que cuidam de suas próprias vidas, buscando alcançar apenas o que desejam, bens materiais, carro, casa, dinheiro, perderão suas vidas. Está escrito: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Marcos 8:36, pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Muitas pessoas se esquecem, ou nem mesmo sabem, que se não servem e obedecem a Deus, automaticamente servem e obedecem o pecado. Romanos 6:16, não sabeis vos que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Não existem outras escolhas, ou servem obedecendo a Deus para a salvação, ou então servem o pecado para a morte e condenação. Está escrito: sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Pois somente entrará nos céus os que fazem a vontade de Deus, isto de acordo com Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Seja um cumpridor da palavra. Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Lucas 6:46, e por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Tito 1:16, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, e desobedientes, e reprovados para toda a boa obra.
Segunda Pedro 2:20, porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Segunda Pedro 2:21, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Segunda Pedro 2:22, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Não despreze a Deus. Provérbios 14:2, o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Não se engane, haverá consequências. Isaías 65:12, também vos destinareis à espada, e todos vos encurvareis à matança. Porquanto chamei, e não respondestes. Falei, e não ouvistes. Mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que eu não tenho prazer. Eis aqui o conselho de Deus. Provérbios 4:27, não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Tiago 1:21, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vos enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Não seja um teimoso cabeça dura, receba a palavra de Deus em sua vida. Está escrito: recebei com mansidão a palavra em vos enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Seja segundo a vontade de Deus. Filipenses 2:15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Agora olhe para si mesmo, e veja como está sua vida. Em santidade, ou em pecado? Servindo a Deus, ou escravo do pecado?